Il nostro mondo è perduto. O nosso mundo está completamente perdido. E quem procura se encontrar, o mundo tenta ignorar ao máximo possível. É interessante, eu venho reparando isso de forma cada vez mais cristalina. Pessoas que tentam divinizar seu horário de trabalho, pessoas que tentam dar vida às coisas que elas estão fazendo, elas são cada vez mais invisibilizadas pelos seus colegas, pelos seus pares no trabalho. Nunca, jamais chega alguém e se interessa pelo que está sendo feito por essa pessoa que está vivificando os seus canais humanos, suas atividades. E daí as pessoas, isso é uma forma de fuga da própria consciência. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma liberdade imensa, apesar dos pesares, no meio em que eu trabalho. Por quê? Porque eu adquiri essa consciência monística, esse senso de unidade em meio à diversidade, para mim é tão claro que eu consigo usar das minhas atividades, do ambiente em que eu trabalho, para tornar muito interessante, pelo menos num grau bem alto, infinitamente alto comparado ao que outras pessoas fazem. Então eu já ouvi aluno estar vindo e falar para mim que diante de toda a sala de aula, o aluno fala para mim: olha, professor, eu vejo você realmente gosta do que você faz. Outros vieram falar: olha, quando eu assisto suas aulas é uma coisa viva, Ah, isso é espontâneo, você é espontâneo. E por aí vai. As pessoas percebem. E outras falam pelo seu olhar. Quando eu estou desenvolvendo um assunto, eu me aprofundo nele a tal ponto que eu consigo tocar quase, apontar para o Espírito e Deus, estando falando de um tema, do conteúdo de uma disciplina de engenharia. Imaginem isso. E eu percebo nos olhares de alguns que eles já estão percebendo que existe algo de universal, maravilhoso, importante e interessante nessas coisas que eu venho expondo através dos meus canais humanos. Então você vê um olhar extremamente compenetrado da pessoa. Não são todos, claro, nem a maioria, mas às vezes são 2 ou 3 ou 4, numa sala de 20, 30. Já é muito mais do que o esperado. E essas pessoas já estão dizendo, de certa forma, com esse olhar, que a coisa realmente é importante. E dessa maneira estou conseguindo vivificar grande parte da minha carga horária de trabalho. Então, se eu faço isso para as aulas que eu dou, que ocupa 60% a 70% do minha planilha de trabalho, minha jornada semanal, se eu consigo ainda eu criei cursos que dizem a respeito dessas coisas, só que adaptado a assuntos do mundo, energia, desenvolvimento humano, meio ambiente, sustentabilidade, pensamento sistêmico, modelagem, simulação, etc. E mesmo um curso que fala diretamente disso, que é um curso de filosofia da ciência, que na verdade é um estudo da grande síntese. Então, eu consegui criar essas ilhas, esses oásis, e eu venho conseguindo implementar a cada semestre de alguma forma. Existem resistências enormes para que isso não se dê, mas por enquanto eu estou conseguindo fazer a coisa tocar. E daí tem outras atividades mais burocráticas que eu aceito, que dão pouco trabalho,
dão pouco trabalho, acrescentam pouco, são apenas formalidades, né, institucionais. Eu cumpro, são coisas bem simples, né? Não é nenhuma ciência de foguete, né, aeroespacial. A gente cumpre, né? São coisas simples que podem ser feitas à distância. A gente faz, mas não são coisas que vivificam, né? Coisas que vivificam eu já ofereci e elas foram recusadas. Quer dizer, eu tinha um trabalho enorme, né? Tanto interior quanto exterior, intelectual, de movimentação, para fazer essas coisas aos quais eu me propunha, e isso foi recusado, né? Foi recusado. E para mim, eu acho que foi bom, porque tornou minha vida mais tranquila. Eu tenho menos, né, obrigações, né? Eu tenho menos trabalho, eu posso me concentrar mais naquelas coisas que são obrigatórias e que eu posso dar vida a elas. Então, isso que é muito interessante. Nós conseguimos, né, uma pessoa consegue dar vida, né, dependendo da posição que ela está, às atividades que ela vem fazendo. É claro que eu estar nessa situação, né, ter essa profissão, nesse momento histórico, nessas condições, ter toda essa vida aqui, não é um produto do acaso. Isso foi uma construção lenta que precede o nascimento da criatura. É um longo planejamento que foi sendo percorrido ao longo da vida, de forma inconsciente antes e agora de forma cada vez mais consciente. Então, hoje em dia eu me encontro numa situação onde eu consigo expressar ao máximo possível essas qualidades do espírito através das minhas quantidades materiais. E o intelecto incluso nesse pacote, né? O intelecto também está orientado para a matéria, apesar dele ser uma coisa não física, né? É o plano mental, né? Usando os termos do Caibalion, não é um plano espiritual, plano mental. Então você tem que dominar o plano mental para ele controlar o plano físico, né? Então você tem que se deixar a sua mente se guiar pelo fluxo da vida, pela intuição. E tudo o que vem da intuição é natural. Então, o que acontece aqui é bem interessante. Quando um ser começa a vivenciar o ideal e a colocar isso na sua vida em prática, coloca a sua maravilhosa vida pessoal, que é interior, toda interior e não exterior, na vida profissional, o mundo começa a ficar perturbado com isso. Então a primeira coisa que faz é ignorar. Por mais que a pessoa fale que isso é o caminho da evolução, o caminho da salvação, por mais que o mundo sofra pancadas e se bata constantemente, ele não quer isso, ele não quer adentrar por essas vias, e ele elegeu o bezerro de ouro, né, como seu ídolo, e o mundo fica nessa. Então ignora esse ser. Para o mundo, né, o que essa criatura está fazendo não tem valor algum. É só uma mania de uma pessoa diferente dentre as centenas de pessoas com manias particulares. Para eles é isso. É mais um particular num mar de particulares. Não tem nada de universal aí. Universal é só um rótulo bonitinho, né? E nem é o grupo dos universalistas, ele quer formar, né? É engraçado isso, né? A pessoa não consegue captar a essência das coisas, então ela procura relativizar uma coisa que é do absoluto, né? Que através de uma pessoa, né, que está no relativo, ela transmite esse absoluto, só que as pessoas que são outros relativos encaram que esse relativo quer se impor aos outros, né? É uma distorção completa das coisas, produto, né, resultado do intelecto hipertrofiado e do espírito adormecido. Então, a pessoa que começa a
entrar por essas vias, ela se torna um antagonista, não um inimigo do mundo, né? O mundo vai tentar ridicularizar, né? Depois de ignorar, ele tenta ridicularizar, fofoca, fala da pessoa, né? Torna tudo uma piada, né? Essa pessoa é uma piada para o intelectivo, né? É uma pessoa tola, né? Mas outro dia eu estava lendo num livro do Osho que hoje em dia, né, sempre foi assim, né, em todos os tempos, quem são vistos como tolos pela sociedade, e especialmente pela sociedade instruída, né, educada, né, os acadêmicos, os caras em altos cargos, se existe um ser que é visto como um tolo por essas pessoas, então essa pessoa é uma sábia. Então, por isso eu estou tranquilo, eu estou muito tranquilo hoje. Não à toa eu estou falando abertamente aqui tudo, estou expondo vídeos incessantemente, porque isso é importante. É importante que a humanidade fique sabendo disso. É importante que a humanidade saiba que o Evangelho é a maior lei biológica que existe, é a coisa mais concreta que existe neste universo. Então a humanidade precisa ter essa constatação, inicialmente através de uma pessoa, para que a própria pessoa daí comece a caminhar destemidamente por esse caminho. Senão a pessoa não vai conseguir. Se eu estivesse aqui só falando de belas teorias, né, um monte de coisa espiritual, né, não é as teorias da engenharia, da ciência, né? Eu sei um pouco, mas as teorias do alto, né? Se isso é só teoria, desculpa que meu nariz está coçando muito hoje. Se isso é só teoria, mesmo que seja uma teoria espiritual, né? Conceitos, se isso não tem uma vivência, se na hora do vamos ver você não age de acordo, né? Se eu não fizesse isso, as minhas falas aqui não teriam força. Em sala de aula, o que eu faço não teria força. Diante de várias pessoas que pressionam, eu não teria força para criar um campo, né, espiritual que rechaça esse tipo de pessoas. Né? Eu posso até fazer uma metáfora, eu faço fogo descer dos céus numa coluna para impedir que determinadas coisas violem o meu íntimo. Né? Eu não quero ser violado por essas coisas do mundo. Né? Quem não se incomoda que fique sendo violado constantemente, né? Mas eu não quero, porque eu quero evoluir na vertical. Então eu falo, às vezes a gente precisa usar um palavreado bem forte, né? Às vezes até que flerta com o chulo, para fazer o outro perceber que esse assunto é seríssimo. Isso tem a ver com o seu destino, tem a ver com a sua vida concreta, seja ela qual for. E se a gente não falar com uma incisividade tal, a pessoa vai pensar, que bonito, isso é legal. Bom, vamos voltar aqui e continuar nas piadas. Vamos continuar falando dos fulanos, fazendo esquemas e tudo mais. Porque o outro não impactou a pessoa. Né? O outro não se sentiu invadido por essa navalha espiritual. O profeta tem essa função. Eu assisto os vídeos do canal do Marush Feder, pegar ele no começo havia uns equívocos, mas pegar nos últimos 2 anos, né, são centenas de vídeos, cada vídeo que eu vejo é perfeito, né? São vídeos adaptados aos nossos tempos, né? É isso, a pessoa fala com uma força, né, que ofende a pessoa que é humanista, né? É uma pessoa intelectual, racional e quer o melhor para todos, quer um mundo melhor. Só que ela nega completamente as coisas do alto. Não, Deus não pode ter ou pode não ter Deus, isso do espírito, da consciência, vamos tentar tornar isso mais físico, mais concreto, né? Não vamos nos esforçar para se melhorar, né? Esses são os humanistas, né? Eles chamam isso de corrente
secular, se não me engano. Então são pessoas que eles se propõem um monte de coisa bonita, só que eles agem, né, de forma a chegar em becos sem saídas. Por quê? Porque eles não admitem o aspecto unitário do universo. Eles não veem a substância. Eles não admitem o absoluto. Eles não conseguem adentrar na realidade, no reino da consciência, no espírito. Eles não vivem intensamente. Eles são pessoas mornas. Então, uma pessoa morna, mesmo que bem intencionada, vai ser ferramenta do diabo em algum momento. Então, não adianta. Não adianta todo um racionalismo bem organizado, controlado, com propostas, né, boas, não vai conseguir se a pessoa não estiver disposta a se transformar, a se deixar ser rasgada por essa navalha, para que ela veja o espírito dentro dela e ela, por livre convicção, deixe o seu pequeno ego morrer para que o espírito possa renascer. Ou melhor, um novo ego, muito mais próximo ao seu espírito, possa ressurgir e nascer e estar atuando. Por isso fala-se tanto em morrer para renascer. Não é que você tenha que se suicidar. Por favor, não confundam as coisas, né? O ser humano, a mente racional, adora fazer distorções para benefício próprio, né? A mente racional é especialista em distorcer as coisas, né? Então ela fragmenta as coisas e monta de acordo com o seu interesse. Então, não é isso. A questão é ver na integridade a situação. Você precisa se deixar ser invadido pelas forças da vida, morrer, né, na sua casca artificial para que brote uma casca mais transparente, para que a sua substância, seu espírito se manifeste com mais força. Então, isso é o que a gente tem que fazer. Gente, não é difícil assim. Exige um estofo, mas não está inacessível. Não está inacessível para nenhuma pessoa. É só uma questão de vontade. Não desejo, vontade. Nós precisamos ter vontade de ascensão. O resto vai vir como consequência. Não se preocupe em planejar suas aulas, seu trabalho, seus projetos, tudo vai vindo naturalmente. Você vai fazer tudo de maneira natural. E daí você percebe que não é mais você que vive, mas é o Cristo interno dentro de você que vive. Ou não é mais a sua consciência de superfície que está ativa, mas ela se colocou completamente a serviço da sua consciência profunda, intuitivo-sintética. É o seu espírito que guia sua mente e todos os seus corpos. Você está no controle de sua vida. E faça o que o mundo fizer, ele não terá jamais controle sobre você. O mundo pode até te aprisionar numa cela, mas ele nunca terá a sua alma. Ele nunca irá conseguir invadir a sua fortaleza espiritual. E é isso que nós precisamos construir. Nós precisamos recuar para esse ponto. Precisamos recuar para o terreno, para o nosso núcleo, onde a gente é invencível, e atuar nas periferias a partir desse núcleo. Se a pessoa fizer isso, ela irá conseguir deixar de ser vencida pelo mundo. E daí, como isso, parafraseando um grande amigo meu, um irmão espiritual, a gente pode não ter chegado, né? Eu posso não ter chegado ao ponto de vencer o mundo, mas eu estou chegando no ponto, né? Cheguei num patamar onde eu não vou ser vencido pelo mundo, né? Ou eu estou chegando próximo disso. Então o mundo não vai dobrar, o mundo não consegue dobrar uma pessoa que está centrada na sua essência.
E essa pessoa consegue vivificar suas atividades mundanas. Isso vai incomodar muito umas pessoas. Incomodar tanto que elas vão tentar ignorar a vida inteira quem você é. Eu vejo isso. As pessoas não vêm de jeito nenhum falar sobre tópicos que eu exponho, que são importantíssimos, porque as pessoas não sabem lidar com isso. No fundo, isso é uma inveja. As pessoas têm inveja do que você está fazendo porque elas não têm coragem de fazer isso. Então elas precisam detestar a pessoa que manifestou uma coisa que elas gostariam de elas mesmas manifestar, para se sentirem mais livres. Percebam como é muito profundo. E a pessoa nunca vai admitir isso. Então, para quem já enxerga, tudo está muito evidente. Esse é o roteiro para a gente melhorar nossas vidas. E assim eu vou me sentindo cada vez mais livres, mesmo que num mundo em franca destruição. Um mundo cada vez mais normalizado, enquadrado, com cada vez mais óperas bufas por aí, né, palhaçadas, com coisas cada vez mais abjetas e barulhentas. Mesmo assim, quem procura sempre achará. Quem procurar as coisas de valor sempre vai encontrá-las. Elas estão escondidas só. Elas não sumiram. Elas ficam mais escondidas, porque no barulho, quem é muito profundo tende a se recolher. Então, quem quiser despertar seu espírito, quem vê que a única salvação reside aí, quem já percebeu isso, vai se sintonizar para conseguir encontrar rápido essas pessoinhas escondidas, né? Porque o barulho está muito grande no nosso mundo, convenhamos. Então eu mesmo vejo que não adianta ficar falando. Não atiremos pérolas aos porcos. Eles não vão perceber. Semeiem profundamente, de maneira muito sutil, a cada momento de suas vidas. E a gente, cada um, né, seguindo sua consciência, a gente se encontra, né, naturalmente num plano superior. Não fiquemos, não despendamos energias e tempos de nossas vidas com pessoas que não querem se elevar. Esse é meu conselho e isso foi o que eu aprendi nos últimos meses. Não vamos gastar tempo com pessoas que não nos dão valor, não dão valor para a nossa essência. Vamos deixá-las aprender através da lei. Nós precisamos trabalhar em algo útil. Então a gente precisa fazer uso do mundo para fazer esse trabalho e não nos tornarmos ferramentas do mundo para o mundo continuar com as suas taras, que está levando a um estado de dor horrenda. É isso, gente. Essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha sido útil e a gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos.